Vamos a uma aula de como passar viés. Então, tem a diferença em passar viés na galoneira, né? E um tecido reto, que eu vou pegar aqui, para um tecido, vou dar um exemplo aqui de um shortinho, que tem essa voltinha arredondada aqui na lateral, ok? Então, vamos lá. Vamos passar um tecido reto primeiro. Coloquei o viés aqui, um aparelhinho, 2 milímetros para cá, pro lado da agulha de fora. E vamos colocar bem lá dentro. E ver a diferença de um para outro. Sentido do fio dá diferença, né? Então aqui, só temos que segurar dois tecidos assim, esse aqui mais grossinho, uma laica mais grossa, outro fininho. Temos que segurar assim para ele ir certinho, não é puxar, né? É só firmar, nesse caso aqui. Tô só levando para não escapar. Tá, ele ficou o viés assim. Retinho, tá? Retinho, não franziu nada aqui. Ó, nada franzidinho. Agora eu vou passar na voltinha da perna, na voltinha da calcinha, tá? Eu vou passar sem cuidar. Vou só passar igual eu passei ali. Ó, passar normal aqui. Aí depois quando chega na voltinha, por enquanto tá indo reto, né? Ó, não tô cuidando, tô só passando. Passa. Esse é bem assim, né? Passo de lá até aqui. Já que eu vou terminar aqui, vou passar até o fim. Só pra passar, acabar o viés. Tá. Vou passando. Ficou assim, um pouquinho retorcido também, porque o fio aqui, ó. Esse fio aqui dessa rolotê deveria ser aqui, não como tá aqui no fio. Deveria estar o sentido ao contrário, tá? Para ele não ficar retorcido. Mas ficou um pouquinho também assim, ó, meio que virando. E poderia ter ficado também franzido aqui, porque eu não segurei. Eu não segurei nada. Mas como esse tecido aqui é grosso, ficou certo. Não ficou tão franzido, mas mesmo assim ele não ficou retinho. Olha que ele dá uma envergadinha para dentro, ó. Ele não ficou bem retinho, tá? Mas também não deveria ser esse sentido aqui. Mas agora eu vou passar do outro lado e segurar um pouquinho na voltinha para você entender a diferença, tá? Além de ficar, ó, também tem como fazer nesse sentido aqui, segurando um pouquinho. Mas ele virou um pouquinho para baixo, né? Olha só como é que faz, ó. E algumas vezes fica muito franzido aqui, porque nós temos que segurar. Vou passar na outra agora para ver. Pegar o outro lado, pegar um outro viés, que vai ser no mesmo, tá no mesmo sentido do fio que o viés, mas eu vou passar com a diferença de segurar ele, que eu não segurei nada. Levei normal. Tá, então vou fazer assim agora. Vou pegar na voltinha da outra perna, começar lá de cima, em cima é normal, né, reto. Começa de cima, não precisa nem pôr lá dentro quando é fininho, que a máquina puxa. Eu vou levar aqui normal, mas agora chegou na voltinha, eu vou segurar, ó, pra ele ficar bem lisinho. E aqui também vou dar uma seguradinha, porque por ele estar nesse sentido do fio, segurando ele não vai, ó, dá uma seguradinha bem boa. E aqui também, ó. Com a mesma força, vamos dizer assim, que eu segurei de um lado, eu vou segurar de outro, tá? Puxa assim 1 centímetro, ó, leva ali, puxa 1 centímetro, atrás também. Ele já dá uma diferencinha. A parte aqui de baixo já é normal, é retinha, né? Mas o certo é o sentido ao contrário do fio, tá? Pra ele ficar bem certinho mesmo. Ó, ainda ficou um pouquinho enrugadinho, porém mais lisinho por eu ter segurado. Que quando chega aqui na voltinha tem que segurar, porque dependendo do tecido, ele vai ficar todo franzido, tá? Então sempre aquela seguradinha. E o fio não tá certo aqui, entendeu? O fio deveria ter sido ao contrário. Não no sentido, quando faz assim voltinha e decote, cava,
o fio teria que ser aqui. E eu prefiro até quando é reto assim também, ó. Aqui ficou lisinho, né? Aí quando fez a voltinha. Então deveria ser o fio ao contrário para ficar mais certinho. Agora vamos lá, eu cortei o viés no sentido do fio aqui, ó. O fio dele tá aqui, não tá mais como o outro antes que era pra cá. Fazer eu pegar o mesmo tecido e pegar com a voltinha. E vamos lá. Ó, não precisa nem pôr lá embaixo quando é pouquinho tecido assim. Quando é o tecido fininho, que a máquina vai puxando. Vou passar sem segurar pra ver o que. Esse tecido aqui também, esse azul, também é bem chatinho de trabalhar, tá? Ó, olha a diferença do tecido. Só não cortei bem certinho ali, tá? Na voltinha, mas a diferença do tecido no sentido certo. O sentido do viés, tá? Olha só. O viés no sentido certo, o que acontece? Uma grande diferença. Só não tava bem cortadinho ali, não passei um overlock aqui, que o certo é passar um overlock antes. Esse aqui não teria necessidade, né? Vamos dizer assim, de passar um overlock, mas seria bom para segurar, a máquina segurar melhor. Mas olha só. Já deu uma diferença comparando com a outra aulinha, com o outro tecido. E agora passar o viés no mesmo tecido. Nesse caso aqui é o mesmo tecido, tá? Esse azul, os dois são o mesmo tecido. E o sentido do fio tá certo aqui também, nesse sentido aqui o viés. Mas os dois são fininhos. A outra era uma lycra praia e esse aqui é fininho. Ó. Não vou segurar muito, porque os dois são do mesmo, pra ver como que fica. Tá? Opa, empurrei demais ali, tá? O tecido tem que ser também bem certinho. E vai. O certo é o viés estar sempre aqui grande, né? Porque quando falta a gente acaba segurando com a pinça e não é legal. E ali, então, eu soltei, não puxei nada. Como os dois são fininhos, olha só. Eu deveria ter segurado o de baixo, tá? E o de cima do mesmo jeito, ó. Ele não retorceu, né? Ficou direitinho ali, porque faltou tecido. Aquilo que eu falo, o tecido tem que estar sempre certinho. Ele não retorceu, mas ele ficou franzido. Se eu não quisesse que ficasse franzido, eu teria que dar uma seguradinha na parte daqui, que seria a peça, né? O shortinho. E lá um pouquinho também, olha como ele franziu, ó. Vendo? Tem uma diferença? Então, o que é o viés? Você tem que ter paciência. Então, se você tem paciência, você aprende. E se você não tem paciência, aprende também. Só demora mais um pouquinho, se estressa mais. Mas todo mundo vai aprender do mesmo jeito, qualquer coisa na costura.